gente, vai me falando aí se o som tá alto, por favor. Até as pessoas irem chegando. Daqui a pouco nossa convidada tá aqui. Ei, Maria Elza, seja bem-vinda, querida. Lívia. Ei, Dani. Nossa convidada especial já tá aqui, gente. Marília, que bom, Marília, que você conseguiu entrar. Ângelo, Isabela. Gente, que bom. Gente, nós vamos só esperar um pouquinho, tá? As pessoas chegarem. Enquanto isso, vamos curtindo aí o som da Ave Maria. Esse momento das 18 horas é tão bom a gente ouvir Ave Maria, né, gente? Ei, Renê, meu primo lá de Medina, seja bem-vindo, Renê. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eugênia. Esperar só mais um pouquinho enquanto as pessoas chegam. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês nesse final de tarde. Eu tava sentindo saudades desses bate-papos aqui no Instagram. Né? A gente ainda tá precisando ficar recolhido e estar aqui com vocês é muito bom. Então, gente, vamos começar, porque a Dani tem muito assunto, vai ser um bate-papo, tá, gente? Alguma coisa bem leve, bem gostosa. Então você pega lá seu chazinho, sua água. Eu tô aqui com o meu chá. Eu queria estar com a taça de vinho, mas não foi possível, não. Porque eu tive um pouco de indisposição hoje. E achei que não ia nem dar conta da live, mas eu estou aqui. Meditei muito, fiz muita cura e consegui estar aqui com vocês. Então, gente, enquanto as pessoas chegam, daqui a pouco eu vou chamar a Dani, tá? A gente está num momento que a gente precisa ter essas trocas. E para mim foi uma bênção muito grande encontrar a Daniela, sabe? Deixa eu baixar o som aqui, peraí um minutinho. Tá bem baixinho. Eu procurava alguém que... eu sempre gostei muito da neurociência. Eu procurava alguém que pudesse unir as duas coisas, a neurociência e a espiritualidade. E quando eu encontrei a Dani, foi uma coisa assim, foi um encontro maravilhoso. Foi assim um reencontro de alma mesmo. E a gente troca muito. Então essa live, que esse bate-papo, surgiu de um telefonema. A gente estava conversando ao telefone e eu enchendo a Dani de perguntas e estava muito bom o papo. Eu falei, Dani, vamos levar isso pro Instagram. Isso aqui é muito rico, isso é muito bom. E foi assim, gente, que apareceu essa live para bater papo hoje com vocês, tá? Que nós estamos num momento muito crítico que a gente precisa muito trocar. Então, nossa convidada especial é a doutora Daniela Gargiolo. Ela é uma pessoa que tem muito autoridade nessa área da neurociência. É uma pessoa também que tem buscado a espiritualidade. Ela conseguiu conectar as duas atividades, os dois ramos, assim, vamos dizer. E isso é muito importante na época de hoje, tá? Então, a Dani vai falar para vocês um pouquinho sobre ela. Então, preparem os corações. Eu já vou chamar a Dani, tá? Pra gente mergulhar nesse universo da neurociência e poder saber que essa neurociência faz parte do todo, faz parte da nossa espiritualidade e como que a gente pode usar, gente. O que eu mais pergunto a Dani, como podemos usar essa neurociência no nosso dia a dia. Então, eu já vou chamar a Dani aqui. Dani, seja bem-vindo. Eu acho que a Dani até já mandou um convite aqui para mim. Opa, ver a solicitação da Dani. Isso, minha querida. Dani, você já tá aí?
Oi, Oi, amada. olá, boa Muito noite. bom, Dani, estar aqui com Que você. delícia a gente estar aqui, né, nesse domingo à tarde, assim, com esse friozinho que voltou a fazer. Olha, eu tô com o meu chá aqui Aqui, também, chá. Hoje para a vai gente ser poder chá. conversar. Vai ser muito Ô, gostoso. Dani, e mais gostoso ainda a gente poder. Falei aqui com o pessoal, você escutou? Escutar a Sim, sua fala, escutar a neurociência dentro do dia a dia, do nosso cotidiano. Uma coisa leve, porque a gente não sabe. Eu vivo me perguntando como que é isso? E você poder trazer isso para a gente é sim, muito bom. Ô, Dani, eu queria que você ótimo. falasse um pouquinho. Ó, a Célia entrou, a Amanda. Ai, que gente, ó, tanta Maria das Graças. Sejam bem-vindas, todos vocês aí. Ô, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu sei que você é uma apaixonada pela vida, apaixonada pela neurociência, junto com a espiritualidade, sempre tem buscado isso, mas nós queremos saber um pouquinho mais. Fala um pouquinho da Daniela para nós. Ok, vou contar um pouquinho para vocês, né? Primeiro, obrigada por estar aqui. É sempre um prazer poder dividir, né, um pouquinho da minha história e trazer aí alguma, né, alguma contribuição para as pessoas que me escutam. É interessante, né? Eu acho que eu já tive a oportunidade de contar um pouquinho disso em outras aulas. Eu vim de uma ideia, né? Na verdade, eu tive um insight, assim, uma orientação, eu entendo isso hoje, né? Espiritual mesmo, quando criança, de ver um monte de livro que, assim, a minha família, eu não tenho ninguém na minha família que seja da área da ciência, da biologia, bem pelo contrário, né? Da medicina, ninguém gosta de nada disso. E eu, assim, né, na inocência de uma criança que vê ali um monte de enciclopédia da saúde, sabendo que tinha um pai de uma vizinha, que nós éramos crianças, que estava internado doente com o nome de uma doença, e aí eu tive, assim, um impulso de procurar naquele livro o que que era aquela doença. E no momento que eu li, era tudo muito rudimentar, né? Quem é aí da nossa época sabe disso, era aquelas enciclopédias com desenho, né? Não tinha nem foto, era tudo muito precário a informação. E aí, quando eu li aquilo e vi lá que as células do fígado faziam tal e tal coisa, meu olho se acendeu ali, né? Porque eu entendi que se eu entendesse a respeito do corpo humano, das células, eu entendi primeiro que existiam células, né? Que eu não tinha ideia disso. E que se eu entendesse sobre isso, eu poderia ajudar a tirar o sofrimento das pessoas. Ai, Então, que na minha lindo. mente, isso que veio naquele momento, né? Naquele primeiro momento. Então, aquilo ficou, foi um despertar para mim. E ao longo da minha trajetória de acadêmica, de estudante, sempre estudei em escola pública, gosto muito de falar sobre isso, principalmente quando eu dou palestra nas faculdades, nas universidades, né? Porque quando as pessoas me escutam, elas entendem muitas vezes, acham assim que eu nasci pronta, né? Fala, viajou 40 países, é pós-doutora, não sei o quê. Parece que eu nasci assim. E não, tudo foi uma construção, né? É uma conquista, Então eu né, vim de Dani? escolas, sim, eu vim de escolas públicas, sempre muito orientada. Isso era uma coisa que era muito claro para mim. Desde muito pequena, em condições muito simples, né? Eu tinha isso, que a educação ia mudar a minha vida, que a educação ia mudar a minha vida. Então eu sempre busquei muito, né? Então eu estudei sempre em escolas públicas, fiz uma faculdade pública, né? Sempre trabalhei enquanto estudei, bem complicado também, mas isso também foi outra coisa que foi maravilhoso, porque eu já desde muito cedo me envolvi com a pesquisa na universidade, eu era bolsista, né, de iniciação científica, e ao mesmo tempo sempre tive esse amor pela educação, porque eu entendia que já que a educação mudou a minha vida, ela ia mudar a vida de outras pessoas. Então, Maravilha. desde o terceiro período da faculdade, eu ia à noite, imagina, eu saía da UFMG de ônibus, né, ia parar lá no centro da cidade para dar aula num curso de instrumentação cirúrgica. Naquela época, gente, não tinha essa coisa, sabe, de faculdades para todos, porque hoje a gente tem um acesso bom, né, Sim, na com faculdade, mas certeza. não existia. Então, naquela época, as pessoas que tinham, assim, que trabalhavam o dia todo, que eram pessoas que estavam muito, assim, né, atarefadas, mas que sonhavam em estudar e não tinham oportunidade, elas faziam cursos técnicos. Então, quando eu ia dar aula nesses cursos Eu técnicos, sou eu dessa época. sentia Eu que eu fiz estava. curso técnico de química, minha filha. Não sei nada de Exato, mas química, viu, você gente? fez, né, numa grande escola. Essa era uma escola pequena, mas que dava essa oportunidade. Então eu tinha assim alunos, era muito legal, porque assim não tinha nada, gente, não tinha
era praticamente quadro e giz, era eu contando para eles, né? O que eu via na faculdade, o que eu via nos laboratórios, e o olhinho deles brilhava. Foi muito legal, porque teve uma vez que, anos depois, eu dando palestra numa faculdade, eu reencontrei um aluno desse, né? E ele falava, nossa, naquela época você era para nós, assim, a inspiração do que era uma universidade, né? Do que era ciência, do que era pesquisa. Então, desde muito cedo, né, eu me voltei para esse lado. Então, a minha história começa aí. Muito com esse olhar muito humano, né? Enfim, mas ao mesmo tempo muito fascinada com a ciência, né? Então, assim, a neurociência que eu trabalho hoje, ela é só um ramo, né? Porque o meu pós-doutorado é em biologia celular, então eu entendo todas as células do corpo. Ou seja, aquilo que eu falei lá na infância, que eu entenderia as células, se concretizou, né? E o corpo é muito rico, ele é mágico, né? O corpo é uma coisa incrível, é uma prova indescritível de Deus, né? E de tudo que há. Porque é uma complexidade, ao mesmo tempo um detalhismo, que nenhuma... Não seria possível algo ocasional ter gerado nosso corpo, sabe? Então eu sou muito fascinada com tudo isso. E segui a minha trajetória, né, de cientista, muito sempre na educação. Gente, a educação marcou a minha vida. Então, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de sair do Brasil para continuar os meus trabalhos acadêmicos, mas eu sentia uma obrigação quase, né, de devolver um pouco para os alunos tudo isso que eu tinha aprendido. Então, eu sempre me fixei como professora, isso foi uma coisa que eu nunca abri mão, né. Então, assim, resumindo essa parte toda que eu estou me apresentando, eu acho que um ponto que eu acho que é hoje, né, algo que às vezes as pessoas não entendem e me perguntam, então eu estou achando ótimo poder falar isso aqui, é assim, como que eu, né, às vezes eu tenho ex-alunos, né, que me acompanham até hoje, que de repente não entendem muito, né, mas peraí, Daniela, onde é que você está? Você está na universidade? Não está mais na universidade, né? E foi uma opção minha, por essa trajetória, eu fui crescendo dentro desse universo, eu fui percebendo que haviam muitas outras coisas além daquilo que a gente estuda, né, e olha que eu estudei bastante, e fui percebendo que esse espaço, eu precisava estar livre, sabe? Para poder ter voz, para poder falar das coisas sem ter medo, sem receber nenhum tipo de reprimenda, digamos assim, né? De uma universidade, um julgamento, E eu, como alguns cientistas que já estão, né? Aqui no Brasil eu não vejo tanto, mas fora do Brasil vários, né? Cientistas que também tiveram que dispor a sua carreira para poder falar sobre espiritualidade e ciência num nível mais amplo, né? Olha, quem está assistindo aqui é a Monja Bernadette. A Monja Bernadette é uma psicanalista maravilhosa. Gratidão, Monja Bernadette. Adora a neurociência. E ela está dizendo que só sua apresentação já é um ensinamento vivo. Oh, que coisa linda. Isso mesmo, Bernadette. Mas é isso, né? Eu acho que é isso que é legal, né? Muito obrigada, Mônica. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente está muito... Monja Bernadette, é uma monja maravilhosa. A Monja Bernadette, que maravilha, que honra ter você aqui. Olha, e assim, né? Nem preciso falar que o budismo... Não, e o budismo, né? O budismo é a neurociência viva, né? O budismo é a neurociência viva. Eu tive a oportunidade, né, de ir em templos budistas na Tailândia, etc. E ver aquilo tudo, para mim, foi muito emocionante, porque a gente estuda muito isso também, né? Como é que a gente consegue trabalhar o cérebro, e o budismo é isso, né? É o trabalho da mente, é mais do que uma religião, é uma filosofia de vida para mim. Então, assim, voltando, muito obrigada pelo elogio e pela observação, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito, e até foi a última aula da Conectar, né? Que eu optei em fazer uma aula trazendo vidas reais, pessoas, né? Porque senão a gente fica muito preso na teoria. Né? E foi a minha conversa com Sandra, a gente estava conversando no telefone, eu falei sobre isso, né? A experiência, o exemplo que enriquece. Não, e é tão interessante que a ciência é assim, né? O neurocientista é aquele que está no laboratório avaliando os cérebros, né? Você pode fazer vários testes, você bota a pessoa, ainda mais agora nos últimos 10 anos, com a evolução da ciência, você coloca a pessoa ali numa ressonância, e eu de vez em quando posto essas fotos no meu Instagram, as pessoas adoram, né? Ver a imagem do cérebro, as áreas acendidas, as áreas ativadas, isso é muito fascinante para todo mundo, mas... Imaginem, o neurocientista é essa pessoa que avalia e fala lá, olha, o apaixonado, essa área aqui está assim, olha, o quem está com isso é assim. Mas eles brincam sempre, eles falam, ainda bem que a gente não precisa lidar com essas pessoas, né? A gente só conta.
Quem vai lidar com essas pessoas são os terapeutas, que vão estar ali na frente, né, das emoções, da vida real. E como eu sempre fui muito conectada às pessoas, eu passei a fazer esse contraponto, sabe? Que é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o conhecimento da ciência, eu estou com pessoas, né? Eu tenho vários mentorados. Então, a gente conversa sobre vida, né? A gente conversa sobre a vida, não é? Olha, você precisa ascender a área parietal da ínsula maior. Não, é assim, olha, tô num momento de relacionamento e tô assim, eu tô com uma vontade tal, e a gente vai falando sobre vida e aplicando a ciência aí. Porque aí é que eu acho que é o interessante, sabe, gente? É juntar essas duas coisas. Porque, e isso, infelizmente, né, eu tenho que dizer até pela minha experiência fora do Brasil, no Brasil, a gente, por toda a história do Brasil acadêmica, né, a gente tem, infelizmente, a gente está indo de novo para esse lugar, que é um lugar muito ruim, né, de muitas pessoas fora das escolas, das faculdades. Mas por muitos anos o Brasil teve uma deficiência muito grande, né, de acesso à educação. Então, a gente acaba sendo, mesmo as pessoas formadas, com pouquíssimo conhecimento real. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, muitos dos meus mentorados lá, para você chegar na medicina, você já está no doutorado. Você Aí está no parou, hein, doutorado. gente? Eu fui a Dani. Opa, estão me ouvindo? Gente, deu uma paradinha. Tá, Dani. eu falei... É bom que tem alguns comentários aqui, porque eu quero ir falando com você dos comentários, que é importante. Tá, então fala que eu bebo uma água aqui. Isso. Ciência humanizada, a Priscila está dizendo na vida real, é isso mesmo. É isso. Eu até queria te fazer uma pergunta, Dani, que eu acho que todo mundo aí quer saber, foi o que nós conversamos. Como você vê a ciência aplicada no nosso cotidiano? Como é que nós podemos aplicar essa ciência no nosso cotidiano? Como é que é isso? Pois é muito fácil. A primeira coisa, e assim, muitos de vocês já aplicam, mas às vezes a gente nem percebe. Por quê? A primeira coisa parte do nosso interesse. Quando alguma coisa é do nosso interesse, a gente vai atrás para saber, não é assim? Sim, então eu vou dar um exemplo que está muito disseminado hoje, a alimentação. Nunca se teve tanto conhecimento sobre alimentação e nunca as pessoas tiveram tanto conhecimento, né? Eu acho que todo mundo tem uma noção, pelo menos básica, dos alimentos, o que é carboidrato, o que pode comer, o que não pode comer, e as pessoas foram incorporando isso na própria vida. E isso passou a fazer diferença, né? A gente tem cada vez mais pessoas que estão cuidando da própria saúde, simplesmente aplicando medidas boas de saúde ligadas à alimentação e atividade física, correto? Sim. Então, maravilhoso. Só que da mesma maneira, a mente também tem conhecimento, né? Você também tem as coisas, olha, faz assim, é assim que funciona. Porque aí você tendo conhecimento, você consegue aplicar. E sabe o que é muito legal, né, que eu tenho visto, é um movimento que está começando no mundo, nos países de primeiro mundo e desenvolvidos, as crianças da pré-escola já aprendem isso. Elas já aprendem as áreas do cérebro, qual é a área que fica superativada, o que é que está acontecendo quando elas estão com medo, e elas explicam isso. Então, no momento que elas têm o conhecimento, vocês imaginam crianças de 5, 6 anos. Teve uma vez um documentário na Netflix que mostrava isso. Elas conseguem gerenciar as emoções, né? Mas já entendendo que, olha, eu estou num momento de raiva, eu estou num momento e o cérebro está assim, a ínsula está hiperativada, é o meu centro de recompensa que eu estou... Então é muito bonitinho, né? Porque são crianças que vão crescer com essa inteligência emocional, com esse conhecimento do cérebro, da mente. Então, o meu trabalho... É mais fácil para elas, né, Dani? Com certeza. Claro. E sabe o que é interessante quando a gente vê esses documentários? É que essas crianças levam isso para suas casas. Então, os pais que não tiveram acesso a essas informações... Exatamente, eu estou tentando lembrar o nome dele, ele tinha um nome diferente. Então, assim, as escolas de primeiro mundo, né, que já trazem essa percepção do quanto que isso é muito mais importante, né, do que o conhecimento técnico, né, de vamos aprender mais coisa para passar no vestibular, para passar na medicina, para passar... Né? E aí a gente está vendo cada vez pessoas com menos habilidade de vida, né? Sim. Então, por isso que é o meu trabalho. Quando eu estive dando aula, né, por mais de 18 anos aí na medicina e na fisioterapia,
Esse era o meu trabalho, né? Trazer essa humanização a partir de coisas práticas mesmo. Então, a gente estava dentro dos hospitais, a gente estava fazendo atividades com o pessoal, né, com deficiente visual, que eu acho que é incrível a gente trazer essa noção de incorporação, de como é que eles aprendem, de como é que eles se resolvem na vida, né? Porque o cérebro de um deficiente visual, eu até vi a Kelly estava por aí, não sei se ela ainda está, Ela tá, que é uma querida amiga. É uma querida amiga e também foi aluna, né? Que é deficiente visual e é fisioterapeuta, é musicista. Então, assim, o cérebro de uma pessoa com deficiência é muito interessante de ser entendido, né? Porque ela não tem a visão e ela usa o resto, o nosso cérebro, gente, pra vocês terem uma ideia, mais da metade dele é ocupado pela visão. A gente gasta muito do nosso cérebro vendo, interpretando, observando, né? E quando a gente não tem a visão, a gente ganha um espaço cerebral, né, para outras coisas, né? Enfim, então assim... Tudo é perfeito, né, Dani? A gente tudo, tem essa existência tudo. de Deus, como que é perfeito. Sempre o cérebro vai dar um jeito lá, né? Exatamente. Compensar de outra forma. Você vai... Exatamente. Né, você vai acuçar outro sentido mais do que... Já que você não tem a visão, mais ou menos... Exatamente. Né? Sim. Então, eu acredito isso, assim, que a gente pode aplicar a ciência, em primeiro lugar, aprendendo ciência. Gente, não sei se vocês têm noção desse número. A última vez que eu vi a pesquisa sobre capacidades acadêmicas no mundo, eles fazem esse ranking. Matemática, português, ciências. O Brasil, em 50 países pesquisados, ele ficou no 48º lugar em ciência. Nossa. Ou seja, o nosso conhecimento de ciência está, assim, perto dos países muito subdesenvolvidos. Isso é muito triste, porque a ciência é o nosso corpo, é a nossa mente. Mas e se a gente não sabe... O investimento na educação vai trazer isso. Exatamente, exatamente. Mas agora é que tá, Sandra, é aquilo que a gente estava conversando. Não tem desculpa mais, porque a gente está na era da informação. Agora, antigamente, o conhecimento ele era restrito a quem ia a uma universidade. Então, por exemplo, quando eu dou as minhas aulas e falo de neurociência e falo de biologia molecular, celular, eu estou falando, claro, numa linguagem adaptada, mas esse conhecimento ele só seria dado para acadêmicos da medicina, da pós-graduação, e não para pessoas comuns. Né? Então, essa hoje eu pensei que é a minha missão. Disponibilizando isso. Você, exato. A Bernadette tem disponibilizado. Exato. Tá aí. Não tem desculpa, a gente não... É isso, mas aí é que tá. A gente tem que conscientizar as pessoas para que elas busquem isso, né? Sim, sim. Porque o nosso cérebro, gente, ele não gosta de gastar energia com o novo, com o aprendizado. Então eu brinco sempre, entre assistir uma aula e assistir o gatinho tocando pianinho na internet, você vai pro gatinho tocando pianinho. Né? Porque ele é engraçadinho, ele é bonitinho, e aí você acha bonitinho e compartilha com a família toda. Então, o nosso cérebro ele está indo muito para isso, sabe? Para ocupar espaço com coisa que muitas vezes não traz conhecimento, né? Sim. O Dani, e o tema nosso aqui está ligado hoje a relacionamento, qual que é a sua visão? Qual é a visão da ciência para os relacionamentos? Porque a gente sabe que o negócio está bem desafiador. Fala um pouquinho para você. Hoje, pois é, Sandra. Por favor, coloquem perguntas. Gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui no comentário, que mais tarde eu passo para a Dani. Mas ótimo. Fala aí, Dani. Olha só, Sandra, essa questão dos relacionamentos, né, é uma coisa interessante. Como eu falei, eu trabalho com várias pessoas e, claro, se relacionar faz parte da vida. Eu falo sempre com o meu mentorado, né, que assim, o mentor... Né, o professor, na verdade, né, o mestre, eu entendo muito como mestre, é aquele que ensina a vida, não é aquele que ensina uma profissão, não é aquele que ensina um conteúdo, né? E se relacionar faz parte da nossa vida. Então, ao longo de todo o meu tempo, eu lido com pessoas, antes alunos de 18, 19 anos, vocês podem imaginar, 20 anos, que tinham terminado com o namorado e achavam que o mundo ia acabar, né? E eu tinha que lidar com isso, às vezes não iam fazer prova, porque estavam profundamente magoados, tristes. E até nos dias atuais, que eu lido com pessoas adultas, que já passaram por 1, 2 casamentos, né? Então, os relacionamentos, eles fazem parte da nossa vida e eles são uma parte muito forte, né, da nossa estrutura cerebral. Nós somos seres gregários, nós somos seres de bando, né, assim como os primatas. Então, a gente precisa viver dentro de relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares.
Então, nesses últimos tempos, com todas essas questões, né, que a gente tem vivenciado, eu acho que os relacionamentos ficaram muito em pauta, no Sim. sentido de estar muito sensível, né? As pessoas estão muito sensíveis, os relacionamentos estão passando por uma grande revisão, que é ótimo, não é ruim. Mas como é que o nosso cérebro está gerenciando tudo isso, né? Como é que a nossa mente, porque nós temos um determinado condicionamento, e isso é inerente. Né? Para as mulheres existem condicionamentos, existem crenças sobre o que é se relacionar, sobre o que é se separar, sobre o que é viver sozinha, casar de novo, enfim, né? São múltiplas as situações que estão acontecendo. Reajustes dos filhos também, muita coisa ligada à sexualidade, né? A gente teve aí uma ampliação dessa questão da sexualidade, então muitas mães tendo que lidar, né, com filhos que têm opção sexual diferente daquilo que elas foram projetadas para entender, e entender como é que tudo isso funciona no cérebro, eu acho que é fantástico, é muito libertador. Eu já tive, Sandra, a oportunidade da aula na universidade, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era a escola da terceira idade. Eram Olha, pessoas, isso era você me incrível, era contou, um mas eu quero projeto saber os muito. detalhes. Era um projeto incrível, era um projeto para pessoas acima dos 55 anos, eu acho. Pessoas que muitas vezes aposentaram, pessoas muitas vezes que já tinham saído ali da sua vida profissional. Advogados, administradores, tinha gente da ciência também, né? Enfermeiros, donas de casa. Enfim, eram pessoas bem interessadas. Eu falava que como eu aprendia, porque elas traziam tudo para mim no jornal, que elas liam, que elas viram no jornal, que elas... E aí o que a gente fazia? Era uma escola, era uma faculdade. Então a minha disciplina era ciências. E aí a gente trazia conteúdos, né? E eu falava muito sobre isso na época. Estava começando a despontar essa questão, né, da sexualidade, do que era transgênero, o que era, né, o que é, da onde vem a homossexualidade, onde que está isso condicionado no cérebro. E foi muito emocionante para mim, porque em muitos momentos, né, eu tive algumas dessas situações em que mães vieram falar comigo depois, falaram, olha, eu passei a minha vida, meu filho tem, sei lá, 30 e tantos anos, é casado hoje, é homossexual, mas eu carreguei a vida inteira a ideia de que eu era culpada. E agora você está me explicando aqui no cérebro como que isso é, e isso me trouxe assim, uma leveza profunda. Então é isso, gente. Assim, eu acho que o conhecimento ele é libertador. E é para isso, né? E o conhecimento é uma coisa divina. É uma coisa Sim, espiritual, sim, né? A sim. ciência é muito espiritual, é uma faculdade mental que a gente tem, que foi nos dada para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa compartilhar, né, Sandra? Sim. Então, eu acho interessante isso, que a gente tem essa percepção. É muito legal, eu amo a espiritualidade, eu sou uma pessoa que já percorreu e percorre com muita leveza, muitas Tô te práticas falando, foi um espiritualistas. presente eu te encontrar? Tô te falando. Eu tava procurando, eu Pois tinha uma é. neurociência, mas Aí, você meu tem a também, neurociência com claro. a espiritualidade. Encontro a Dani e falei, É, pronto. e eu percorri assim, né? E percorro com muita alegria todo esse universo e falo isso, todo meu mentorado, eles têm que conviver com isso, que isso é parte da minha estrutura, né? Então eu falo, olha, a gente vai administrar carreira, profissão, mas vai entender aqui, vai fazer um Theta Healing, vai fazer uma... Então isso, um Ho'oponopono, eles Uma sabem muito de tudo meditação, isso. né? Uma meditação, Tudo, você tem que cuidar meditação, de isso tudo. já faz parte até da neurociência. Mas sabe, gente, apesar de tudo, né, da gente estar vivendo isso é uma delícia, a gente não pode perder a ciência. Porque quando a gente não Nunca. usa a ciência, gente, a gente está na Idade Média, né? Aham. Ou seja, a gente está voltando para uma época em que a gente está desprezando vidas de pessoas que passaram uma vida inteira devotados a um determinado conhecimento. Né? Então, agora mesmo, ó, eu estava esperando você, estava aqui lendo, né? Então, cada pessoa que escreveu um livro, ela colocou ali a vida dela, tudo que ela leu, tudo que ela aprendeu, né? Quando eu faço uma aula, eu falo, nossa, tantos livros, tantas disciplinas, tanta conexão com tanta coisa que eu vi, né? Então, a ciência, ela é muito importante, ela Muito traz rica, né, essa Dani? Ô, Dani, tem beleza. uns comentários bacanas aqui, ó. A Mônica Bernadette está falando que é um presente ouvir você. Você é realmente uma mestre da Oh, existência. que Gratidão, Alice delícia. Monja. Eu adoro a Dani. Muito obrigada, minha Tem querida, é muito outra bom pessoa ouvir também isso. muito bacana, essa visão da integração. Foi isso que me chamou muito a atenção, Dani, do seu trabalho. Foi ter essa visão integrada e nada separado. Porque É. espiritualidade sem a ciência
não vai. E a ciência e a espiritualidade também não. Então, quando se integra, isso é muito rico, né? Isso é maravilhoso. Sim, Ô, Dani, eu vejo agora que a forma de se relacionar mudou muito, né? Nos últimos sim, anos aí. Teve uma mudança muito grande, né? E agora, com a pandemia, essas mudanças se intensificaram, né? sim. Se você estava sozinha, você está mais sozinha ainda. Se você está com o marido tal, é uma hora que você olhar para esse casamento, estar ali junto, 24 horas, você já pensou? Que vem aí Sim, trabalho, e filho pequeno, muita coisa. Eu, por exemplo, nessa sim. pandemia, eu tive que trabalhar muito, inteiramente, porque eu viajava pra caramba, saía muito e tal, e de repente eu me vi presa no meu apartamento, eu e meu filho. Então, foi um desafio Uhum, para ele, para mim, e a gente teve que se adaptar. A gente teve que usar os recursos do cérebro aí, viu, Dani? Além da exatamente. espontaneidade. E o que você, como neurocientista, o que você tem a nos dizer sobre esses desafios? Que a gente achou que essa pandemia ia terminar rapidinho, mas o negócio ainda está aí, né, Dani? A gente começou Tá, e ainda isso ainda hoje. teremos alguns desafios aí pela frente, Isso, né? como que Não isso vai mais com o ser? mesmo impacto, porque o que que acontece, gente? Imagina, né? E todo mundo sabe disso. Quando a pandemia chegou, era uma coisa tão nova, era uma coisa tão surreal, que acho que em nenhum filme, ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer, né? Uma situação atingir ao mesmo tempo o mundo todo, impedindo tudo que as pessoas faziam, né? Em termos de distração mesmo. Então, para o nosso cérebro conseguir compreender tudo isso, entender o que estava acontecendo, assimilar o que estava acontecendo, já foi algo intenso. E nesse momento a gente já conseguiu assimilar, no sentido de a gente já conseguiu compreender o que aconteceu, né? O que está acontecendo. Claro que nós temos as pessoas que vão ter a negação, e aí vai, né, do nível de consciência que Sim. cada um tá. Nós temos muitos níveis de consciência e isso não pode ser negado, né, gente? É o que eu falo sempre. É importantíssimo. Eu amo a ciência, amo o cérebro, a mente, mas a mente e o nosso cérebro são ferramentas, assim como o nosso corpo é ferramenta de uma consciência maior, né? Então, nós somos a consciência por trás da mente, por trás do corpo, certo? Mas a gente precisa, assim como a gente está aprendendo a conhecer como funciona o corpo, a gente também precisa aprender como funciona a mente, Sim, né? com E aí certeza. os relacionamentos, eles fazem parte, né, dessa estrutura mental. Então eu precisei aprender a me relacionar de uma maneira diferente, né, com as pessoas da casa, com as pessoas do trabalho também, porque aquelas pessoas que você vivia ali do lado delas, né, quem trabalhava em grandes, imagina, em grandes repartições, em lugares acadêmicos, com muita gente, teve que se adaptar a estar sozinho em casa, né? E conversar Sim. com uma telinha e acreditar que tem alguém ali, né? Então, tudo isso para o nosso cérebro demandou muita energia, muita elaboração, né? Para compreender, para refazer, para reestruturar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, que já vem acontecendo, né? Quando a gente fala aí de era de aquário, quando a gente fala, né, de toda essa nova forma do universo se organizar, a gente está falando principalmente, acho que o que deu uma propulsão maior para tudo isso foi a tecnologia, né? Porque a tecnologia nos permite, por exemplo, agora Sim. estar aqui numa conversa sem precisar estar na televisão como era antigamente. Todo mundo Sim. grudado na televisão. Aham. Então isso expandiu muito a nossa visão, né? A gente teve a opção de conhecer, de Expandiu aprender, nosso de ouvir. conhecimento, nossa consciência. Exato. Isso ajudou E aí a demais gente a começou gente. a ver, olha, isso que tentam mostrar para a gente que é a realidade, não é, tem várias outras realidades. Então a gente teve uma expansão, o nosso cérebro está em transformação, a evolução não terminou, né? A evolução da nossa espécie não terminou, o nosso cérebro está. E é tão interessante, gente, que há 2 anos atrás, eu dei, 3 anos atrás, eu dei duas palestras, uma na UFMG e a outra na UFOP. E eu falei exatamente sobre isso. Falei, gente, nós estamos no processo de evolução, o cérebro está evoluindo e a gente vai ter aí agora formas muito diferentes de compreender tudo isso. Então, isso é importante que todo mundo entenda, né? Que o nosso cérebro, você vai ter gente que já vai estar com isso já mais elaborado e gente que não vai estar. E um vivendo, às vezes, na mesma casa que o outro. Então, Uhum. imagine o impacto disso, né? Os atritos que isso gera, né? Níveis de consciência Ô, muito Dani, eu vejo diferentes. muito, às vezes, né? Às vezes uma pessoa bem mais velha, mãe e filha, por exemplo, e depois, de repente, você saía, tinha sua vida independente, e aí você volta e tá você e a mãe
mais velha ali, que é uma outra realidade. Fica bem desafiador se você, igual você falou, você não tem o conhecimento, se você não presta atenção às suas emoções, né, Dani? Tá, eu estou sentindo isso, o que, Sim, que eu posso fazer? Porque eu acho que isso tudo é uma grande oportunidade para nós. Inclusive com de certeza. aprender coisas novas, o cérebro traz isso. Eu, por exemplo, eu acho que eu estava muito acelerada antes dessa pandemia, muito no Uhum. piloto automático. E ela me trouxe para um Exato, outro todos lugar nós, é. que eu quis aprender coisas novas, que eu conheci, que foi uma benção, que eu conheci a Monja Bernadette, olha que coisas boas, mas eu fui ampliando meu cérebro, eu quero saber de neurociência, eu quero saber um pouco, a Monja Bernadette fala maravilhosamente bem sobre os sonhos, então eu falei, eu quero Sim, conhecer esse universo, talvez eu não teria oportunidade se eu continuasse naquela loucura que exatamente. todo mundo estava. Aqui, ó, Exatamente. a Marília está falando aqui que a musicoterapia, ela sinta o nosso corpo, nosso cérebro, como um instrumento Uhum. que afina e desafina. Perfeito, Marília. E que Exatamente, é estamos em perfeito. constante É, aprendizado da autoescuta. Isso é maravilhoso, é isso aí. exatamente. Perfeito, né, Dani? Perfeito. E isso que você falou, Sandra, é um desafio neural, né? Ou seja, você aprender a fazer as coisas diferentes. Sim, Que o nosso cérebro, ele cria vias neurais e ele quer usar sempre as mesmas. É como se fossem caminhos, gente. Imagina um caminho que já está bem marcado, assim, no meio, uma trilha que já está bem marcada. Então você quer ir pela trilha, você não quer ir pelo meio do mato. Porque no meio do mato você vai machucar, você vai ter que cortar com facão. Então foi meio que isso a nível cerebral. Todo mundo foi para o meio do mato criar novas redes, novas ô trilhas, novas Dani, eu formas de fui, você fazer. falando do meio do mato, aí eu fui para o meio do mato na alimentação, porque eu sempre terceirizei a minha alimentação. Então, quando chegou a Uhum. pandemia, a pessoa que estava comigo teve que dar folga, ficar muito tempo fora. Eu, minha filha, estava no meio desse mato. Eu tive que me virar, botar o cérebro para Exato. funcionar. E hoje, até o meu genro fala comigo assim: nossa, Laís, fala com a esposa dele, eu não entendo como é que sua mãe disse que não sabia cozinhar antes da pandemia e hoje ela cozinha tão bem. Falei, isso para mim é um elogio. Pois é, Eu você tive que sabe, me Sandra, virar. isso é muito engraçado, né? Eu sempre soube cozinhar, não sou uma exímia cozinheira, nem tenho assim, uau, adoro cozinhar, mas eu sempre pensei nisso. Eu falava, gente, comer, né, se alimentar é uma função básica de sobrevivência para a gente terceirizar isso para alguém, é A gente botar assim a sua precisava. vida na mão de alguém. E quando chegou na pandemia, eu pensei nisso, eu falei, gente, bem que eu imaginava, bem que eu já sabia que era muito arriscado a gente deixar a nossa vida, né, na mão de alguém para se alimentar, seja um restaurante, seja o que for, né? Então é Exatamente. bem isso, assim. Então todo mundo teve que se desafiar, criar novas redes, isso é maravilhoso. E eu E é vi um interessante prazer saber, nisso, Dani. Eu vi como o seu cérebro claro, começou a ter prazer, né? Igual quando eu exato, recebi, fazer alguma coisa para uma amiga, mesmo que não seja um tanto de gente, mas uma pessoa só, já é né? O cérebro vai dizendo, claro, opa, né? exatamente. E é isso também, né? É a gente se dar permissão a fazer coisas diferentes que naturalmente a gente não Não faz. faria. Tá, gente? O nosso cérebro, ele é condicionado a gastar o mínimo de energia, sempre. Então, ele sempre vai querer fazer o mais do mesmo, porque o mais do mesmo gasta pouca energia. Então, no momento que eu tenho que fazer diferente, o cérebro já fica incomodado, porque ele vai ter que criar uma nova conexão neural. Então, isso que tem que ser o nosso trabalho, de se auto-perceber, né? Até que ponto que eu estou querendo sempre as mesmas coisas. E o nosso corpo vai virando a nossa mente. O nosso inconsciente, ele vira a nossa mente. Então, podem perceber, a gente levanta de manhã, a gente já faz exatamente o mesmo trajeto, a gente, às vezes, Sim, de olho até fechado. sim. Eu já fiz esse teste, gente. Eu durmo com máscara, né? Que eu gosto muito de dormir com máscara, que é uma maneira também de produzir bastante melatonina, tirando a luminosidade. Eu levanto, às vezes, de máscara, E eu faz tudo. consigo ir exatamente no banheiro, voltar com o olho vendado. O meu corpo Sim. sabe exatamente, porque já está tão programado no meu inconsciente aqueles movimentos, né? É. Que a gente não precisa nem se Ô, preocupar, né? Dani, Então isso é o que interessante. eu estou gostando muito, essa imersão que você vai fazer, porque para mim vai ser uma coisa nova também, né? Eu vou estar trazendo É, e para isso, mim também vai ser um super mas eu desafio. estou muito, muito feliz que eu falo assim, gente, eu vou aprender, porque, tipo assim, como eu promovo muitos cursos holísticos, eu já fiz 250 mil vezes o Teta Healing, os outros cursos, então eu já Imagina, chego lá e já sei mais ou menos. Mas ir para uma já coisa está com as nova, redes prontas. exatamente. Mas ir Exatamente. para uma coisa nova, dá aquela coisinha, fica aquele frio na barriga, mas é uma É coisa uma boa, é um delícia. prazer. Eu falo, gente, agora eu vou ver uma outra visão. É Olha, desafiar o a Marília cérebro. está dizendo aqui que e o aprendizado de ouvirmos as nossas relações internas.
pensamentos, emoções, experiências novas, memórias, enfim. Ser, a importância da escuta do sentir. Eu adoro, Marília, que eu trabalho com os meus clientes muito, essa escuta do sentir. É isso mesmo. Sim. E E olha só, sobre essa questão dos relacionamentos, a gente vai falar, né? Eu vou me estruturar muito para mostrar isso para vocês, né? Eu acho muito legal entender também todas as nossas mudanças hormonais que também estão interferindo, né? Que não é só a questão da mente, da nossa própria escuta, não, mas é uma questão, funções biológicas mesmo, que estão alterando aí a maneira de vivenciar as relações, vivenciar a sexualidade. Gosto muito de falar sobre esse tema também, eu acho que ele é muito inerente, entender isso no cérebro, eu acho que isso quebra tabus, quebra preconceitos, né? E é isso que eu queria dizer, gente, é muito importante, né? Eu fico num lugar na balança que é muito interessante, eu queria que vocês estivessem no meu lugar para vocês perceberem como é desafiador. Porque assim, eu falo da espiritualidade para o pessoal da ciência, né? Eu falo para eles, vou nas universidades, falo para os meus mentorados, trago todo esse universo que para vocês é algo já tranquilo. E aí eles olham assim, né? Claro que vão ter pessoas que têm muito preconceito, né? Que vão falar, isso não é para mim, isso é bobagem. E julgam, porque isso é normal, né? Isso faz parte do universo humano. E aí agora eu tô fazendo o contrário, então tá sendo muito divertido isso para mim. Eu tô no meio da espiritualidade trazendo a ciência. E eu também vivencio esse mesmo lado. Essa coisa de ciência é besteira, essa coisa de ter que saber de cérebro, não precisa de nada disso, porque é unir ao Criador e ponto. Então, assim, eu vivencio o preconceito dos dois lados, né? Sim. Quem é da espiritualidade tem preconceito com a ciência, e quem é da ciência tem preconceito com a espiritualidade. O que eu digo é que a gente tem que unir as duas coisas, né? Unir, dois, né, Dani? Quem sente assim, unir o melhor da... Não vai ter outro jeito, gente, não vai ter. E olha só, é tão interessante que a gente está vivenciando, né? Uma pandemia, ou seja, uma situação sanitária. Não é uma guerra, não é uma coisa econômica, ou seja, a gente está tendo que compreender de ciência. Todo mundo foi obrigado a escutar, né? Sobre vacina, sobre imunidade, todo mundo foi obrigado. Então isso é para mostrar que a gente precisa do melhor da ciência do século XXI, unida à espiritualidade. Né? Não vai ter jeito de viver sem isso. Eu sinto isso. Né? E aí a gente vai dar um salto, um verdadeiro salto quântico. Sim. A Bernadette está dizendo que eu sou muito sensível, eu tenho o dom da visão. Que legal. Encontrar pessoas como você, que todos vibram com você. Ela está falando encontrar uma neurocientista no caminho. Que delícia. Eu sou abençoada. Sim. O Criador é que traz isso tudo para mim. Eu não faço esforço nenhum. Gente, mas quando a gente abre, né, Dani, a mente... E são as energias, né, Sandra? São as energias. Igual você falou. Sim, todos são campos energéticos. Como eu não tenho preconceito, e eu acho que tudo, com a natureza, tudo é um. Então, tudo que vem, eu quero receber, eu quero beber na fonte. Isso é muito bom. E você tem uma coisa, Sandra, que eu acho incrível, assim, que eu acho que todos devem se inspirar. Você é uma pessoa interessada. Sim. E eu acho que isso que move o mundo é quando a gente tem interesse por culturas, a gente tem interesse por coisas diferentes, a gente tem interesse. Porque é muito fácil para um cientista, como eu era, né, vivia ali no Olimpo, se fechar naquele universo e falar, não, já tá bom, já tem muita coisa aqui para saber, não tem interesse em saber o que tem lá fora. Né? Assim como você e como tantas pessoas que vivem no universo da espiritualidade, se fechar ali e falar, nossa, eu já sei muita coisa, aqui já tem coisa demais, não precisa entender fora. Né? Ô, Dani, e ser interessada é isso. Né? Eu falo, gente, nós temos que unir arte, espiritualidade, filosofia, ciência. Você imagina? Incluir e não excluir, né? Exatamente, eu acho que é bem isso. E assim, Dani, só para agradecer mais uma vez aí o comentário, né? E só para falar, gente, que isso é importante, sabe? Porque estar nesse lugar que eu e tantas outras, né, pessoas estão, que é assim, você abrir mão, porque eu falo que hoje a Inquisição, não existe mais Inquisição, né?
Mas a Inquisição hoje ela é feita de uma outra maneira, assim. Sim. Você acaba sendo criticado, Julgado, cancelado, criticado, etc. sim. Então, estar neste lugar que eu tive que pagar um preço bem alto para estar nesse lugar, né? Ou seja, eu tive que abandonar a universidade, eu tive que abandonar a ciência convencional para poder abraçar tudo isso. E eu pago um preço alto, né? Sim. Então, que vocês valorizem essas pessoas, tanto os espiritualistas quanto os cientistas, que tiveram que abrir mão, às vezes, de uma vida, né? De um trabalho, de uma profissão, para poder abraçar essa missão, porque é mesmo uma missão, eu sinto isso. Despojar de muita coisa, né, Dani? Para estar aqui, para ter essa Sim, coragem de estar aqui falando para é. nós, aqui da espiritualidade. Que é Isso é muito muito cômodo, bom. né? É muito cômodo você manter ali no seu espaço, no seu universo, e ficar lá fazendo só ciência e tá bom. E de vez em quando eu vejo, como eu tenho muitos amigos assim, né? Ah, eu vejo lá uma live, eu vejo um videozinho, já tá ótimo, não Já vou quero dar sair aula, já tá bom. não quero sair da minha zona de conforto, não quero deixar de ganhar o meu salário, de ter a minha estabilidade. Então é isso, né? Então precisam ter algumas pessoas que são meio que, né, que vão despontando para poder puxar as outras, né? Então é bem isso. Ô, Dani, não sei se você sabe dessa história, mas eu não conheço a Monja Bernadette pessoalmente. Aliás, eu vi sim, Ah, muito assim de longe, que ela foi fazer uma palestra sobre sonhos lá na Celi. Então, eu vi muito rápido. E durante a pandemia, conversando com a Celi, eu vi o conhecimento, ela trazendo essa coisa sobre os sonhos, sobre tudo, sobre as emoções. Você tem que que lindo. conhecer a Monja Bernadette. E chamei ela Ah, com sem certeza. conhecê-la pessoalmente, liguei, falei, Monja, queria tanto que você falasse sobre as emoções. Aqui no Zoom, era no Zoom que eu fazia os encontros. Hoje é no YouTube. Aham, E aí, ela foi lá e foi um grande presente para nós. Monja, nós vamos que voltar a falar delícia. aqui nesse Instagram, tá? Setembro, Vai ser muito januário, gostoso. vai Olha, ser muito bom. já fica combinado aqui a gente se conhecer, com certeza. Vai ser Eu uma estou honra para pensando em mim. fazer até uma coisa a três, eu, você e a Monja, vai ser maravilhoso. Sim, agora a gente já consegue, né? Agora já temos aí, ó, Exatamente, mais uma vai para evolução, frente né, da aí. tecnologia. Exatamente. Ó, tá marcado um café, amor, de verdade. Nesse café você vem também. Dani, eu adoro conectar pessoas, gente. E agora eu tô encantada com essa área da neurociência, da ciência, da espiritualidade eu já venho há muito tempo, então eu já fui sempre encantada. Mas da arte, da filosofia, eu acho que nós somos tudo isso. Isso é maravilhoso. Ô, Dani, você tem várias aulas gravadas no nosso canal no YouTube, viu, gente? Muitas Uhum. aulas maravilhosas, que é Cérebro e Espiritualidade, Cérebro Amando. Eu amei essa aula, Cérebro Amando. Fiquei apaixonada com o Cérebro Amando. Essa é o carro-chefe aí da imersão, né? Que a gente acabou Isso. indo para esse lado, né? As pessoas foram pedindo tanto essa coisa dos relacionamentos, né? A gente fez aí uma pesquisa e aí veio o desafio para mim. Sandra lançou esse desafio. Olha, cria alguma coisa. Pois é. Então a ideia é essa, é criar alguma coisa que não seja aula, porque eu acho Não. que a gente acabou já com essa era do conteúdo, né? Aham. Mas é uma imersão em que a ideia é, eu vou trazer conhecimento científico, porque eu acho que é uma oportunidade, né, para quem nunca teve essa oportunidade, ter esses aprendizados, e eu consegui fazer isso, que eu gosto muito, eu acho que é necessário. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas dinâmicas, trocas, partilhas, conversas. Isso é muito rico para o nosso cérebro, né? Então, dentro dessa proposta, eu vou aqui, né? Estou aqui bolando, caprichando. Em 2 dias, nós vamos fazer isso em 2 dias 2 dias. inteiros. E por Somos que em 18 de imersão, setembro. gente? E por que a palavra imersão? Que eu fiz questão, né, da gente colocar isso. Imersão é quando a gente está imerso, né? Quando a gente se desconecta do entorno e mergulha em algo. Então é bem isso a minha proposta, que a gente possa se desconectar, a gente está cada um nas suas casas, né? Não é ainda uma coisa presencial, que a gente possa estar num lugar bacana, num lugar diferente, como a gente fazia no passado, mas é possível a gente se conectar completamente, né? Criando aí uma egrégora energética também, uma estrutura para que a gente possa mergulhar na ciência, na espiritualidade e permitir, né, esse salto quântico mesmo. Né? E isso é possível com essa organização, com essa junção de energia, de gente interessada, interessante, porque eu me alimento muito disso também, né? Eu acho que vai ser muito Maravilhoso, gostoso. Dani. Vai ser lindo. Tem também gravado lá seu Enquanto o Amor Não Vem. A gente até conversou sobre Sim, isso. Às vezes a pessoa fala assim, enquanto o amor não vem é porque eu estou sozinha. Não, filha, você pode estar casado e vai ter algum momento que o amor não vem. Então, como é que a gente lida com isso? Lembra, então, essa aula que você deu lá também está gravada. Também a pessoa pode ver que vai ter material lá sobre isso, tá?
E que mais, gente? Então, Dani, é a oportunidade, né, da gente viver. Eu acho que essa imersão sua é uma oportunidade de a gente vivenciar a ciência de forma integrada. Dani, eu estou assim, Sim. muito, muito feliz, tá? Eu acho que é uma grande oportunidade de troca, num momento tão desafiador. Tem certeza aí que as pessoas vão ajudar a gente a divulgar, né? Porque eu acho que vai ser uma coisa bem, bem boa, bem E bacana. sabe, Sandra, uma coisa que nós vamos fazer, Ah, já para também, né, presentear aí todo o pessoal que te segue, que são pessoas incríveis, que eu tenho cada vez mais gostado tanto de conhecer, a gente vai fazer mais uma aula, né? E nessa aula eu já isso, vou trazer esse conteúdo, a né, que é a introdução. prévia aí do que nós vamos falar. Então, assim, Sim, vai ser para todo mundo assistir, né? Eu vou trazer aí um pouquinho mais de conhecimento para quem gosta. Então estejam presentes também nessa aula para você. Essa vai ser aberta para todo mundo, 6 né? de E é um setembro, esquenta Paulo, aí para Dani. todo mundo que já se inscreveu e está aí já ansioso, me perguntando, né? Mandando aí coisas, como é que vai Perguntando ser. Eu isso. acho que já vai ser para a gente entrar aí nessa energia. Vai ser bem E vai gostoso. ser bom que no dia 6, como tem algumas pessoas inscritas e elas querem então eufórico, tipo, o que nós vamos aprender e tal, tal. Então, gente, no dia 6 de setembro, a Dani vai fazer essa introdução, tá? Uhum. A ciência na expansão de consciência nos relacionamentos. Olha que coisa rica, olha que coisa maravilhosa. Ó, a mãe de Bernadette falou que ela vai divulgar com a pessoa do jornal O Tempo, na página de espiritualidade. Ela vai dar apoio, tem Ótimo. certeza. Olha, a gente vai procurar essa pessoa aí, Rosa Luzbeth. Luzbeth. Então, Dani, eu acho que vai ser muito, muito bom. Eu estou bem assim, feliz, tá? Mais informações, a Priscila colocou aí que no nosso link lá no Instagram tem todas as informações. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco você finaliza, Dani. Amanhã nós teremos Sim. encontro também lá na Conectar, tá? No canal da Conectar. Vai ser um encontro comigo e o Flávio Cristo. A gente vai falar sobre ansiedade. Olha, Dani, você entra em consciência, mas nós vamos falar ansiedade do dia a dia, o que a gente dá conta, o que a gente sabe. E a gente Uhum. vai jogar o oráculo do Mahalila para a egrégora, para aquelas pessoas que estiverem ali assistindo. Então vai ser muito, muito rico também, tá? Então, olha, a Mônica está pedindo o seu contato, eu vou passar para ela, passo Passo para para ela, ela. ela vai passar para a Elizabeth. Ótimo. Ótimo. Então, Dani, como você quer Olha, finalizar? Qual a dica eu que você só quero dá? dizer, gente, que assim, eu estou aqui para servir, né? Vai, E que querida. todo esse conhecimento que eu tive a oportunidade, né, com muito esforço, mas tive a oportunidade de aprender em tantas universidades, em tantos cursos, em tantos países, eu coloco aqui a serviço de vocês, né? Então, a minha ideia é sempre poder servir com aquilo que eu trago de melhor, que não é só o conhecimento. Eu falo que o que mais talvez toque as pessoas, né? São as minhas experiências, né, de vida, tudo aquilo que eu vivenciei. E na imersão, a ideia é trazer muito disso também, né, das minhas histórias. E isso vai conectando a gente também, porque a gente aprende, né, nós temos os neurônios espelho que captam e aprendem a partir do espelhamento do outro. Então eu acho que vai ser bem gostoso e espero, né, estar podendo servir vocês da melhor maneira. E foi uma delícia estar aqui nesse domingo conversando sobre tantas coisas Tá vendo, Dani? gostosas. Por isso que a empresa chama Conectar. Eu estou sempre Sim, fazendo essas conexões, estou igual o cérebro. é isso Isso é mesmo. muito importante. Ô, Dani, o que eu mais gosto disso tudo que você trouxe, eu quero trazer para as pessoas, é essa forma de você trazer com essa simplicidade a ciência mais para perto da gente. Né? Isso é Sim, muito rico. isso é ser divulgadora em ciência, né? E Isso é acreditar que a ciência é para maravilhoso. todos. Eu Isso. acho que isso é importante, a gente ter pessoas que tiveram a oportunidade de ter conhecimento mesmo, porque assim, gente, uma coisa é você ler um livro e falar, eu vou falar de neurociência porque eu li um livro aqui e vou explicar. Outra coisa é quando você teve a oportunidade de vivenciar isso, né, Exatamente. realmente. Só que geralmente quem tem essa formação não tem, às vezes, ou a paciência, ou não consegue Mas é perceber, porque ou não não tem julga, essa Dani. É igual você vivência. falou, porque está separado ainda. Está vendo? Ah, essa pessoa vai falar E para são essa pessoa. universos diferentes, exato. Né? Então, assim, o meu trabalho, como foi lá na época, né, que eu falei para vocês que ia lá dar aula nas escolas técnicas à noite, no centro da cidade, para poder levar aquilo para aquelas pessoas que se encantavam, e depois foi também para a escola da terceira idade, que também foi uma oportunidade linda de levar a ciência para a gente
Gente, foi tão emocionante para mim no dia que eu levei eles no laboratório, que eles olharam no microscópio, tinha gente chorando, Ah, falando que foi a maior gente, que emoção da lindo. vida. Naquela idade, Eu quero conseguir esse olhar, microscópio também, Dani. conseguir olhar no microscópio e ir no laboratório, né? Então eu acredito que isso é para todo mundo. A ciência é uma coisa maravilhosa e tem que ser compartilhada. É igual a espiritualidade. A espiritualidade é para todo mundo. Esse negócio também Sim, que tinha essa coisa, você precisa ser especial, você precisa ir lá na onde, você é mentira. Entendeu? sim, A sim. espiritualidade é você viver seu dia a dia, seu cotidiano e poder estar Claro, acessando isso, essa energia divina que está dentro de você. Né, Dani? Então sim. não é E eu inventar acho, moda, não. e eu falo muito isso, gente. Espiritualidade é sangue na veia, sabe? Isso, Espiritualidade é ir para o trabalho, é ir lá aprender, é isso. ir lá. Não é só ficar meditando e falando, não, estou aqui na espiritualidade. Não, espiritualidade é ter que ir para a vida, né? É ensinar, é Perfeito. estar ali, cada um na sua forma de trabalhar e de viver, né? Então, Então nós é estamos bem isso. trazendo, Dani, espiritualidade para todos e ciência para todos, de mãos Sim, dadas. Nós duas agora estamos de mãos dadas a conectar com a ciência. Isso aqui, ó, eu estou muito ótimo. Que eu feliz. puder ajudar, A que eu Amanda puder que ajudar, falou, a Amanda falou, que conversa gostosa de assistir. Gratidão a vocês. que Gratidão, Amanda delícia, que bom, querida, está aqui com a gente. A Priscila está falando, delícia, né, Amanda? Vários comentários. que Então, ó, tem bom. muita gente bacana aqui. Então, Dani, nós vamos despedindo. Eu quero Um beijo agradecer para todos. vocês. Tenham aí um ótimo finalzinho de domingo e um início de semana brilhante, assim, Maravilhoso. com todo esse brilho, né, que a gente Isso. traz da empolgação de aprender um novo. E a gente possa trazer isso. Ô, Dani, eu gosto tanto de coisa nova, eu estava tão interessada nessa conversa, você não tem ideia. Você Que sabe que eu bom. te liguei, que eu estava passando mal, né? Eu passei mal hoje o Sim, dia inteiro, gente. Eu tive tipo uma virose, não foi. sei o quê. Mas quando deu 3, 4 horas, eu fui lá buscar todas as minhas curas, todas as minhas meditações. E, gente, eu Sim, falei, eu não posso perder esse papo com a Dani. A Dani até falou, Sandra, você quer adiar? Eu falei, não, Dani, eu acho que isso vai ser muito bom para mim. E foi, que e eu bom. estou aqui, Então, que estou toda bem, essa energia bem, curadora esteja gratidão, aí, que gente. a ciência não local, que é uma coisa que cada vez mais eu estudo, né, possa aí levar a cura para todas as suas células nesse momento. Ah, gratidão, Dani. E eu recebo. Beijo, Gente, gente, olha aqui, último beijo. comentário, Dani. Eu tenho a Célia aqui, que é especialista em cabala. Cabala é um assunto bem desafiador para estudar, mas a Célia é médica Sim, lá e é minha professora de cabala. Ela já falou: quero conhecer a Dani. Cabala e ótimo. ciência. Olha, eu sou uma super Sua curiosa em cabala, como em espiritualidade tudo. chegando, Dani. Vejo muita coisa de cabala, adoro também, né? Mas quem sou eu? Sou uma iniciantinha, uma curiosa, Ah, né? mas Mas que eu delícia, também. também quero conhecer. Nós vamos conhecer todo mundo, a gente tem que se Eu encontrar. acho que vou ter que fazer um evento, Dani. A hora de terminar a pandemia, Exato. um evento presencial, Boa. nada de online, e unir todo mundo. Isso. Então, gente, Perfeito, perfeito. obrigada, viu, pela presença de Beijos. vocês. Tchau, Muito tchau. obrigada, Monte Bernadette, a Marília, todos vocês tiraram esse tempo para estar aqui comigo e a Dani. Olha, a Monte, eu também, que ela está dentro do curso. Olha, bacana demais, viu? Perfeito, vai Muito ser bom. maravilhoso. Então, Dani, Muitas beijo grande. contribuições. Beijos, Beijo beijos. grande, Tchau, Dani. tchau. Gratidão, viu? Olha que isso aí, musicoterapia e neurociência. Marília, isso, Marília? Olha, é uma área que eu gosto muito e tenho alguns conhecimentos também. Eu sou assim, né? Curiosa em tudo. Então, a música é incrível os estudos que a música tem, não só na neurociência, mas na vibração de todas as células corporais. Então, é uma coisa também. E, gente, uma coisa que eu prometi, só para resumir aqui, que eu lembrei, eu falei isso para Priscila e não falei nem para Sandra. Eu vou fazer, todo mundo que vai participar da imersão, eu vou enviar aí, né, uma ficha para vocês me dizerem quais são os assuntos que vocês têm interesse. Então, parte Dos inscritos. da nossa imersão vai ser construída por vocês. Ai, que Então, vocês vão lindo. trazer o que, que vocês desejam, né, qual que é aí os pontos, e a gente vai conseguir enquadrar aí. Tá? Ai, que Então, quem sabe a delícia, música Dani. entra? Quem sabe a música entra? Adorei, adorei. Aqui, ó, música, a Marília está falando, musicoterapia, espiritualidade e neurociência. Fechamos. É isso, Pronto, gente. tudo, vamos incluir Gratidão. tudo. Então é Eu isso. agradeço muito o Beijos para Criador vocês. por estar fazendo essas conexões. E bora, Marília. Ó, a Monja Bernadette já quer estar no curso. Psicanálise, zen, músico,
Música, terapia, espiritualidade. Olha que coisa linda, Dani, que coisa rica, gente. Pois é, a gente vai desmembrando isso depois, gente. A gente vai desmembrando, que tem assunto é que não falta, né? A Os nomes espiritualidade, a ciência binaurais, encaixa em tudo. junto com a cabala. Ô, Dani, tem assunto demais, minha filha. Olha, então Pois depois é. a gente... Então, gente, ficou bem claro. Segunda-feira, amanhã tem aula na Conectar. Coloque na agenda de vocês, 6 de setembro, a Dani vai estar dando também a introdução aí. Ela já vai falar o que a gente vai ter lá na imersão, um pouco disso. E, ó, que coisa rica. Os inscritos vão poder falar que assunto que querem que a Dani desenvolva dentro da neurociência. Isso é maravilhoso. Então, gente, gratidão, gratidão. Gratidão, Dani. Um Beijos, beijo beijos. grande. Boa Um ótimo noite. final Tchau, de semana para tchau. vocês. Beijo.